crítica ao Taylorismo e o Fordismo com Gramsci, Antonio Gramsci, um filósofo italiano, político, extremamente atual e que faz duras críticas ao Fordismo e o Taylorismo. Fiquei devendo para vocês críticas ao Taylorismo e o Fordismo, seja na aula sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, seja em uma das dicas Enem que eu dei aqui, na qual eu trato também sobre esses temas, só que de forma curtinha. Então, pois bem, veremos a crítica ao Fordismo e Taylorismo mais especificamente em Gramsci agora. Fica ligado, fica até o final para se ligar nessa dica e servir, por exemplo, alguma coisa referente a esse modelo de produção industrial próprio do século XX e se mantém no século XXI, por exemplo, com o toyotismo, você vai estar ligado como fazer um texto, como ter conteúdo para desenvolver um texto de redação ou acertar as questões que caiam sobre esse tema. Beleza? Então vem comigo. Gramsci é um notável filósofo que criticou duramente os princípios do Taylorismo e do Fordismo. Segundo ele, essas ideologias abriram caminho para o controle e a disciplina operária, o que acabou resultando na desumanização e na alienação da classe trabalhadora. Gramsci afirmava que a padronização do trabalho e a especialização dos trabalhadores diminuíam a criatividade e a independência dos indivíduos, forçando-os a papéis repetitivos e tediosos. Como assim, Hugo? Vamos lá na aula sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Em especial no Taylorismo e no Fordismo, vocês vão observar que uma das características para aumentar a produção, diminuindo os custos, logo, consequentemente, aumentando os lucros volumosamente, se dava mediante a padronização e a fragmentação das tarefas a serem realizadas por cada trabalhador. O que isso quer dizer? Cada trabalhador executava uma tarefa especificamente. No Taylorismo, por exemplo, eles colocaram o cronômetro para medir a produção de cada trabalhador a cada momento. Então, cada um exercia determinada função para que a produção fosse mais célere, mais rápida, com menos custos e maior produção. Beleza? Então, por exemplo, um cara apertava o parafuso, o outro colocava dentro da caixa, o outro colocava no caminhão, digamos assim. Cada um exercia uma função como se fosse uma máquina. Imagine um cara só apertando o parafuso. Dica de hoje: assistam Tempos Modernos de Charles Chaplin, que vão entender a Revolução Industrial, Fordismo, Taylorismo, beleza? Esse gênio da sétima arte. Voltando. Então imagina um cara só apertando o parafuso. Ele vai ficar extremamente eficiente em somente apertar um parafuso. Vai padronizar o que ele faz. Fragmenta o trabalho. Cada trabalhador é responsável por uma etapa da produção. No fim, o produto final, o trabalhador não se identifica mais com o produto. Essa é a grande crítica ao Taylorismo e ao Fordismo. Por quê? Porque não foi o trabalhador que construiu em todas as etapas, como por exemplo era um sapateiro ou um marceneiro. Ao final, quando ele fez uma cadeira, ele sabia que ele tinha produzido. No modo de produção industrial do Taylorismo e do Fordismo, um ia bater o prego, o outro ia cortar madeira, o outro ia lixar, e cada um só fazia uma única função. Qual o objetivo disso? Diminuir os custos e aumentar a produção para ter cada vez mais lucros, em detrimento da qualidade de vida dos trabalhadores, da qualidade do trabalho, em detrimento dos direitos trabalhistas. Os trabalhadores viravam quase que uma máquina, eram tratados como máquina. Repito, inclusive cronometrado, tudo que eles produziam era cobrado cada vez mais desses trabalhadores, cada vez mais produção, mesmo diante das péssimas condições de trabalho às quais eles estavam submetidos. Basicamente é um modo de produção industrial que visava somente o lucro, ampliar a produção e diminuir custos em detrimento das condições de trabalho, das condições favoráveis, das melhores condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras da época, beleza? Os trabalhadores que se lasquem, o que nós queremos é diminuir o custo, aumentar a produção e aumentar assim o lucro. Essa é a grande crítica ao Fordismo e o Taylorismo. O Gramsci, por exemplo, afirmava que o
o Taylorismo e o Fordismo resultam em uma fragmentação social do trabalho, onde os trabalhadores são afastados dos meios de produção e submetidos à lógica do mercado e à competição. Ou seja, o que vale é a lógica do mercado de aumentar lucro e produtividade com pequenos custos e a competitividade entre as empresas e, consequentemente, entre os trabalhadores. Tinha emprego quem produzia cada vez mais rápido, quase como se fosse uma máquina de executar uma única e exclusiva tarefa, atividade. Então, a fragmentação do trabalho, a fragmentação social do trabalho é próprio do Taylorismo e do Fordismo. Segundo Gramsci, essa fragmentação social do trabalho leva à fragmentação da classe trabalhadora e impede a organização coletiva. Ou seja, a fragmentação do trabalho, ela desorganiza, desestabiliza, desagrega os trabalhadores, desagrega a classe trabalhadora, porque cada um passa a exercer uma função, uns inclusive recebendo mais, outros recebendo menos, como se não pertencessem a uma mesma classe, que é a classe dos trabalhadores, que estão submetidos, no caso os trabalhadores, ao capital, ao dono do capital, a quem tem o capital, ao dono das máquinas. Para ser mais específico, para o século XIX, passagem para o século XX, onde o capitalismo era bem estruturado entre burguesia e proletariado. Aqueles que detêm o capital, ou seja, o dono das máquinas, aqueles que exploram a força, a mão de obra dos trabalhadores, que só tem a força de trabalho para vender, só tem sua força de trabalho, vendem a força de trabalho. Então era muito simples identificar quem era proletário e quem era burguesia. Hoje, nos dias atuais, o capitalismo modificou-se muito e tem alguns que têm dúvidas, porque tem trabalhadores que vendem sua força de trabalho, mas têm uma qualidade de vida muito mais elevada do que outros trabalhos ou outros trabalhadores que recebem bem menos e têm uma qualidade de vida mais precária. Mas ainda assim, todos esses que vendem sua força de trabalho, seja um médico que recebe muito, que ganha muito, seja um peão do canteiro de obra, um servente de pedreiro, para dar um exemplo de uma profissão que trabalha bastante e recebe pouco, devia receber mais. Mas só para dar exemplo, ambos são classe trabalhadora. Embora o médico que receba um pouco mais possa não se reconhecer enquanto classe trabalhadora. Isso para trazer os exemplos para os dias atuais. Mas, segundo Gramsci, já naquele momento, a fragmentação do trabalho desorganizava, desarticulava a luta coletiva, desarticulava e desorganizava a classe dos trabalhadores. Então tá aqui a crítica de Gramsci ao Taylorismo, ao Fordismo. Fica então essa dica, se liga. Basicamente, o Taylorismo e o Fordismo pensam em maximizar a produção, em aumentar a produção, em acelerar a produção, diminuindo cada vez mais os custos dessa produção. Para isso eles fragmentam o trabalho. Cada um exerce uma função específica, em uma produção em série, em uma produção em grande escala. Contudo, isso se dá em detrimento da qualidade de vida dos trabalhadores, em detrimento da qualidade no trabalho dos trabalhadores, que são cada vez mais explorados em um sistema que só pensa na maximização da produção e em estimular a competição entre esses mesmos trabalhadores, se quiserem se manter trabalhando, beleza? Fica aqui essa dica. Não deixe de assistir a aula sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, que sempre está caindo no Enem e nos vestibulares Brasil afora. Essa aula é só encontrar aqui no nosso canal e se deliciar. Dá logo o seu like, compartilha esse vídeo com teus amigos e amigas que também estão estudando para o Enem, para vestibulares. Não deixa de se inscrever no canal se não é inscrito e ativa o sininho das notificações para estar sempre recebendo conteúdos novos. Forte abraço, até a próxima!